Fala galera, meu nome é professor Fabrício Pascoal. Vamos começar mais uma aula hoje a respeito da solubilidade. Primeiro de tudo, o que é uma solubilidade? Solubilidade é uma propriedade física da matéria que indica a quantidade de soluto dissolvida em um determinado solvente. Então vamos lá. A dissolução do cloreto de sódio em água, ela tem um certo limite. O que é que isso significa? Então, primeiro de tudo, para eu ter uma solução, eu vou precisar ter um solvente, vou precisar ter um soluto. Só que a quantidade de soluto que eu vou usar em uma determinada quantidade de solvente é justamente o que a gente chama de solubilidade. E cada soluto ele tem uma quantidade máxima que se pode se dissolver em um determinado solvente. E isso a gente chama de coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida por uma quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Um exemplo prático, o coeficiente de solubilidade do NaCl é 36 gramas do sal, que pode ser dissolvidos em 100 gramas de água, ou 100 ml de água, isso a 20 graus Celsius. Ou seja, o coeficiente de solubilidade ele depende não só da quantidade de solvente, como também depende da temperatura. Um exemplo aqui prático, a adição de 50 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, o que é que acontece? Se eu adicionar 50 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, pelo coeficiente de solubilidade, ele vai poder dissolver apenas 36. É o máximo que ele pode dissolver. Então, o que é que vai acontecer? Adicionando os 50 gramas, vai dissolver os 36, porém, os outros 14 que estão lá vão ficar depositados no fundo, chamado corpo de fundo ou chamado de precipitado. Então, o coeficiente de solubilidade, ele é nada mais, nada menos do que o limite máximo que um soluto consegue se dissolver em uma determinada quantidade de solvente em uma determinada temperatura. Então, com isso, a gente pode ter a classificação das soluções quanto ao seu ponto de saturação. As soluções elas podem ser classificadas como soluções insaturadas ou não saturadas. Ocorre quando a quantidade de soluto dissolvido é menor que o previsto no coeficiente de solubilidade. Vamos voltar aqui nesse slide anterior. A gente viu que o NaCl consegue dissolver 36 gramas. Se eu adicionar 20 gramas, por exemplo, ou seja, eu estou adicionando menos do que ele pode dissolver. Ou seja, essa minha solução ela vai ser uma solução insaturada. A minha solução saturada ela ocorre quando a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, voltando aqui ao slide anterior, se eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade 36 gramas, eu tenho que adicionar exatamente igual 36 gramas aqui na minha solução. Ou seja, não pode ser nem mais, não pode ser menos. Tem que ser exatamente a quantidade que ele consegue dissolver. A terceira classificação é uma solução saturada com corpo de fundo. E essa solução ela ocorre quando a quantidade de soluto dissolvida é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Prestem bastante atenção. A quantidade de soluto dissolvido. Porém, a quantidade de soluto usada na solução é superior ao previsto pelo coeficiente de solubilidade. É exatamente essa solução aqui. A gente viu que ela consegue dissolver 36 e foi adicionado quanto? Foi adicionado 50 gramas. Ou seja, quando eu coloco 50 gramas aqui, os 100 gramas de água dissolve os 36. Ou seja, a quantidade dissolvida é igual ao do coeficiente de solubilidade. Porém, como eu adicionei uma quantidade maior, essa quantidade que sobra, ela fica aqui como corpo de fundo. Ou seja, se eu coloquei 50 gramas de NaCl,
mas só dissolve 36, aqui no fundo vai ficar 14 gramas de NaCl não dissolvidos, que a gente chama de corpo de fundo ou precipitado. E por último, nós vamos ter a solução supersaturada. Essa solução ela ocorre quando a quantidade de solvente dissolvido ela é maior que o previsto pelo coeficiente de solubilidade. Porém, essa solução ela não ocorre naturalmente. É uma solução extremamente instável. Por quê? Porque imagina eu tendo essa solução aqui, com os 14 gramas sem estar dissolvidos aqui embaixo. Para eu fazer essa solução se tornar uma solução supersaturada, eu tenho que esquentar. Eu esquentando essa solução, esse sal vai ser dissolvido e depois que ele se dissolver completamente, eu vou resfriar essa solução. Quando eu resfriar essa solução para 20 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Vai ficar 50 gramas dissolvidos aqui. Porém, a 20 graus Celsius só dissolve 36. Ou seja, o que é que acontece? Vai ser uma solução supersaturada. Porém, essa solução é extremamente instável. Qualquer movimento nela, ela volta a ser saturada com corpo de fundo. Então, mais uma vez aqui, a classificação, nós vamos ter as soluções não saturadas, elas são estáveis, tá? Nós vamos ter que elas não atingem o ponto de saturação. Nós vamos ter a solução saturada, tanto a saturada quanto a saturada com corpo de fundo, elas são estáveis, elas estão exatamente no ponto de saturação. E nós vamos ter as soluções supersaturadas, que são extremamente instáveis, né? Elas não conseguem ficar muito tempo lá. Então, note que o ponto de saturação representa um limite de instabilidade, ou seja, as soluções supersaturadas só podem existir em condições especiais e, quando ocorrem, são sempre instáveis. Então, aqui a gente tem, né, um esquema para distinguir os tipos de solução. Aqui, nós vamos ter uma pequena adição de uma pequena porção do soluto, tá? Então, quando eu coloco o soluto em uma solução não saturada, ou seja, insaturada, ele consegue dissolver. Quando essa solução ela já é saturada e eu adiciono esse soluto, o que é que acontece? Ele vai virar corpo de fundo, ou seja, vai virar um precipitado. Agora, se eu adiciono um soluto a uma solução supersaturada, vai acontecer um fenômeno chamado cristalização. Vai existir a precipitação do soluto excedente. Então, imagina naquela solução que tinha 50 gramas. Se eu tenho 50 gramas dissolvido e coloco só mais um pouquinho de sal, ele vai virar os cristais todos aqui embaixo, ou seja, os 14 gramas, mais o que eu adicionei aqui do meu soluto na minha solução, tá? Então, mais uma vez, o fenômeno da cristalização, ele ocorre quando eu faço através de uma solução supersaturada. Ela já está tão inchada, ela já está tão, instável de uma forma que qualquer coisa que eu adicione, ela vai cristalizar, vai formar os meus cristais. Curvas de solubilidade. Uma coisa muito simples de interpretar, porém, às vezes os alunos têm muita dúvida com relação a ela. As curvas de solubilidade, elas são diagramas que indicam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Então, presta bastante atenção aqui. Nesse primeiro eixo, eu tenho o meu coeficiente de solubilidade, né, a quantidade em gramas a cada 100 gramas de água. E aqui eu tenho, nesse segundo eixo, eu tenho o eixo da temperatura em graus Celsius. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter gráficos onde ele é crescente, ou seja, ele começa aqui embaixo e vai terminar lá em cima. Aqui, ó, começa aqui embaixo, termina um pouco aqui em cima.
aqui começa aqui embaixo, termina um pouco aqui em cima. E nós vamos ter gráficos decrescentes. O que é que você precisa entender? Todos os gráficos que são crescentes, o que é que a gente pode interpretar? A gente interpreta que à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Ou seja, o NaCl lá que a gente viu, ele dissolve 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Mas se eu pegar aqui na temperatura de 80 graus Celsius, o NaCl ele já dissolve uma quantidade maior. Ou seja, à medida que aumenta a temperatura, eu aumento a solubilidade desse sal. Então, eu tenho aqui outros exemplos, né, de curvas que são endotérmicas, ou seja, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, né? Ou seja, elas gostam de receber calor para ficar mais solúvel. Mas também eu posso ter, ó, as curvas decrescentes, ou seja, elas começam aqui um pouquinho em cima e vem terminar um pouquinho aqui embaixo. O que é que isso vai, o que é que a gente vai interpretar nesse caso? A gente interpreta aqui que à medida que a temperatura aumenta, ou seja, ela dificulta a solubilidade. Então, essa dissolução, nós chamamos ela de dissolução exotérmica, que ocorre quando o soluto se dissolve com liberação de calor, ou seja, são menos solúveis quando aumenta a temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura dela, ela não vai querer se dissolver. Já a dissolução endotérmica, não. À medida que eu aumento a temperatura, mais ela vai dissolver. Pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão numa curva de solubilidade? O ponto de inflexão da matemática, e nós não vamos entrar na matemática da coisa, nós vamos entrar na química. O ponto de inflexão ele se refere a uma temperatura na qual um sal hidratado perde água. Então, toda vida que você tem uma curva de solubilidade, onde você apresenta esses pontinhos aqui, ó, isso vai informar que a tua molécula era uma molécula hidratada e quando chegou nessa temperatura aqui, essa molécula perdeu água. Olha só aqui, pelo gráfico, nós temos o sulfato de sódio decaidratado. Esse sulfato de sódio, ele vai aumentando a temperatura, aumenta, aumenta, aumenta. Chegou nesse ponto aqui, o que foi que aconteceu? Ficou só sulfato de sódio. Só o sulfato de sódio. Isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 10 moléculas de água quando chegou nesse ponto de inflexão. Aqui, ó, já é outro sal. Aqui é o cloreto de cálcio. A gente tem o cloreto de cálcio hexaidratado. O cloreto de cálcio absorveu calor. Quando chegou nesse ponto aqui, o cloreto de cálcio perdeu 2 moléculas de água. Ó. Note que ele tinha 6. Agora ele vai ficar o quê? Só com 4. Então, ele perdeu 2 moléculas de água bem aqui nesse ponto. E aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chega aqui nesse segundo ponto, ele perde mais 2 moléculas de água. Note que ele tinha 4, agora ele está só com 2. Não importa você saber quantas moléculas de água ele perdeu. O que é importante ressaltar é que toda vida que tiver um ponto de inflexão, isso vai mostrar que o teu sal era um sal hidratado e naquele exato ponto ali ele perdeu moléculas de água. Vamos interpretar aqui uma curva de solubilidade. Coloquei aqui um exemplo da curva de solubilidade do nitrato de potássio, do KNO3. Primeiro de tudo, nós vamos ter uma curva subindo, ela é crescente. Então, o que é que eu posso concluir? Que essa dissolução é uma dissolução endotérmica, ou seja, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Fabrício, e o que é que significa cada um desses pontinhos aqui? Esses pontinhos aqui, todos os pontos que estão em cima dessa curva, né? Todos os pontinhos que estão representados em cima dessa curva, indica que nesse exato ponto aqui eu tenho uma solução saturada. Um exemplo aqui, o que é que a gente pode interpretar? Ó, na temperatura de 50 graus Celsius, então eu vou pegar aqui, ó, 0, 10, 20,
30, 40, 50. Pronto. Na temperatura de 50 graus Celsius, a quantidade máxima de nitrato de potássio que se dissolve em 100 gramas de água são exatamente quanto? Eu vou só subir, ó. Se é 50 graus Celsius, tá aqui, eu vou subir. Essa quantidade aqui é exatamente quanto? É exatamente 80 gramas, né? Então, se eu pegar 80 gramas de nitrato de potássio e dissolver em 100 gramas de água, exatamente a 50 graus Celsius, eu vou ter uma solução saturada. Aí, para obter uma solução saturada de nitrato de potássio a 40 graus Celsius, ora, a 40 graus Celsius, eu vou só olhar aqui, ó, vou subir, chegou aqui a 40 graus Celsius, eu vou ter o quê? 60 gramas. Então, basta eu dissolver 60 gramas em 100 gramas de água. Fabrício, o que é que representa esse ponto B? O que é que representa esse ponto X nesse gráfico aqui? O ponto X, ele representa o quê? Ele representa todo ponto que está acima da curva, todos os pontos que estão acima da curva, eles representam soluções supersaturadas. E todo ponto que está abaixo da curva representa soluções insaturadas. Então, se eu for olhar aqui a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver quanto de nitrato de potássio? Eu consigo dissolver aqui, ó, entre 20 e 40 gramas, né? Que não dá para saber o valor exato. Mas o que é que representa aqui, ó? Eu tenho quanto dissolvido aqui no ponto X? No ponto X eu tenho aqui quase 120 gramas, ou seja, quer dizer que eu tenho mais soluto dissolvido que o previsto pelo coeficiente de solubilidade. Ou seja, lá no ponto X eu tenho uma solução supersaturada. Aqui no ponto B, eu estou a 60 graus Celsius. A 60 graus Celsius eu consigo dissolver quanto? 100 gramas, né? Ó, tá aqui, ó, pelo gráfico, 60 graus Celsius, eu consigo dissolver 100 gramas. Mas quanto eu tenho dissolvido aqui no ponto B? Ou seja, eu só tenho dissolvido 40 gramas. Ou seja, a quantidade de soluto dissolvido é menor que o previsto no coeficiente de solubilidade. Ou seja, solução insaturada. Então, você não precisa saber exatamente quanto cada um dissolve. O que você precisa saber é que qualquer ponto acima da curva é uma solução supersaturada e qualquer ponto abaixo da curva ela é uma solução insaturada. E aí, galera, é o fim dos nossos slides. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, né? E espero que vocês retribuam curtindo e se inscrevendo no canal. Tamo junto, meus queridos!